Então, Søren Kierkegaard nasceu na Dinamarca. Vamos falar um pouco sobre esse dinamarquês e qual a função do seu pensamento. Primeira coisa, o século XIX é marcado por algo que para nós pode parecer uma coisa simples hoje, por vivermos em meio à tecnologia. Para eles, não. E o que foi o século XIX? O século XIX é marcado pela segunda revolução industrial e pelas teorias de um cara chamado Karl Marx. Ao lado da segunda revolução industrial e a crítica dialética de Karl Marx, dialética materialista de passagem, nós encontramos um outro tipo de dialética, que é a dialética comum também ao século XIX, que seria a dialética idealista, proposta por um cara chamado Hegel, que por sinal influenciou Marx. Então, se o pensamento hegeliano era moda no século XIX, Kierkegaard não podia ser diferente. E para onde ia o pensamento hegeliano e qual a crítica ao pensamento hegeliano que é feita por Kierkegaard? Eis a questão. O que nós aprendemos em relação a Hegel? Que Hegel partia de uma ideia. Que ideia é essa? O absoluto. E o que significa esse absoluto, esse espírito absoluto? Qual o objetivo do espírito absoluto? Mandar as informações para a gente e a gente transformar essas informações do jeito que ele queria e voltar para ele. Muito bem, Maia. Então o espírito tinha um desejo, e o desejo do espírito é o desejo de autorrealizar-se. Segundo Hegel, o desejo do espírito é de autorrealizar-se. Então ele manda determinações diretamente para nós e nós aceitamos a autorrealização do espírito. Nesse sentido, o espírito torna-se absoluto por meio, inicialmente, da consciência de si, consciência em si e consciência de si para si. Consciência de si para si, que são os estados do desenvolvimento do espírito. De si. Depois em si, depois de si para si. Por que em si? Porque a consciência em si é aquela que vem do espírito já, e essa é o desejo dele. A consciência de si é quando nós tomamos consciência da determinação do espírito e colocamos ela para nós. E a de si para si é a relação entre as duas que faz com que seja uma espécie de síntese dialética. Então, para a ideologia de Hegel não existia um fim proposto. Esse sistema ideal, ele seria infinito. Oi? Era um ciclo que consistia em... Pronto, e era um ciclo que ia e vinha devido ao desejo do espírito. Nesse sentido, esse desejo absoluto do espírito, que para nós concretizava uma determinação como se fosse uma consciência coletiva. E o que seria nossa consciência coletiva? Aquilo que nós todos somos. Nós perguntávamos o que é bom, o que é mal. Chegaremos a uma conclusão praticamente unânime. Por quê? Porque isso está no pensamento dessa galera que devia virar nesse momento. Se nós fôssemos para o século XIX, perguntássemos o que era bom, o que era mal, eles estavam influenciados por outro tipo de conceito. Por quê? Porque o conceito do século XIX é diretamente ligado à Revolução Industrial. O conceito do século XXI está diretamente ligado à internet. Então nós somos seres diferentes daqueles seres naquele momento. Ou seja, o problema depende da época, o bem ou o mal depende da época. Justamente isso. Para Hegel, nós tendemos a participar de um sistema evolutivo dialético que seria baseado na autorrealização do espírito. Por isso que nós pensamos a partir de uma moral vigente, dada a época vigente, porque nós somos seres sociais. Então, no caso, quem evolui é o espírito, quem das evolui ideias. É o espírito, para Hegel. E é isso que Kierkegaard vai criticar. Criticar a partir de quê? Justamente disso. O espírito para Hegel é o quê? Absoluto. Absoluto. Kierkegaard vai dizer que, não. Nós devemos partir da existência. E o que importa é o eu. E por que o eu de maneira minúscula? Porque quer dizer cada eu está presente em cada um de nós. E não um eu absoluto. Kierkegaard propõe isso. Por que Kierkegaard parte dessa ideia? É justamente isso que nós queremos chegar. Primeiro, a subjetividade ela tem uma relação direta com um conceito que é trabalhado no século XVIII de uma escola literária chamada romantismo. Que conceito é esse? O conceito do egocentrismo.
Vamos lá. Para Kierkegaard, o eu tendia a chegar em outro lugar. E que lugar era esse? I believe in God. Deus. E por que o eu tendia a chegar a Deus? E qual a diferença do absoluto em Hegel para o Deus de Kierkegaard? Porque o Deus de Kierkegaard não era ele que mandava as informações, e sim eu que decidia até chegar a ele. Isso. Eu por mim mesmo, não por uma determinação de alguém superior. Eu por mim mesmo tenderia a encontrar Deus. É isso que através da angústia e do desespero. Oi, através da relação que eu trago com o exterior, que seria angústia. E o que seria angústia para Kierkegaard? A relação minha com o outro. E quem é esse outro? Pode ser qualquer coisa. O outro é aquele que é oposto a mim, mas que eu tento entender. Porque essa relação minha comigo e com o outro é como se ela fosse entendida como uma relação para com meus limites e possibilidades, digamos assim. Mas essa relação ela tem um direito de estabelecimento com isso aqui, ó. Eu e o outro e o finito e o quê? Infinito. E o infinito. E além. Muito bem. Desde a antiguidade grega, existem alguns filósofos que trabalham essa ideia muito interessante. E que filósofos são esses? Eu vou falar sobre um cara, Aristóteles. Aristóteles, ele trabalha a ideia de que existe um ser necessário e um ser contingente. O que seria o necessário na teoria aristotélica? O que seria o ser necessário para a teoria aristotélica? Seria, meninos, o que é necessário? E o que significa contingente? Necessário. Passageiro. Oi? Passageiro. O contingente é o passageiro, o fugaz, aquilo que se vai com o tempo. E o necessário? Aquele que fica. Aquele que fica. No caso, infinito. Que fica. E o que fica seria quem? Deus. Deus. Muito bem. Deus. E o contingente seria nós. O contingente seria eu. Os homens. Então, nós travamos uma relação entre o Criador e a criatura, vamos dizer assim. Então vamos ver, olha só. Então, partindo dessa ideia, o necessário é o ser. Nós estamos falando de metafísica. E nós sabemos que metafísica é o quê? Algo além do físico. Seria o estudo do ser enquanto ser. E se nós partimos da metafísica, nós vamos encontrar aqui o ser é. Se esse é o ser, ele não pode nunca ser o não ser. Então, se esse é o ser, vou tirar até esse para ficar mais claro. Se esse é o ser, ele não pode nunca ser o não ser. Mas o não ser vai vir a ser. Mas o não ser, ele pode vir a ser. Por que ele pode vir a ser? Porque ele pode ter características do ser. Mas o ser nunca vai ter características do não ser. É como se fosse a perfeição e a imperfeição. Isso. Como se fosse a perfeição e a imperfeição. A imperfeição pode... O ser pode vir a não ser? Não. Senão ele nunca seria ser. Porque o ser, Aristóteles, ele é imutável, perfeito e eterno. Indivisível. Indivisível. Indivisível, imutável, perfeito e eterno. Então, desde a antiguidade grega, são trabalhados esses termos a partir da seguinte ideia: de que existe um ser que é necessário e os outros seres são contingentes. Então, na teoria Kierkegaardiana, nós vamos para onde? Nós vamos para o finito, que somos nós, e o infinito, que é Deus. Mas esse Deus não é o Deus de Hegel. Esse Deus é o Deus da cristandade. Por que Kierkegaard? Ele era extremamente religioso e cristão. Então ele parte da seguinte situação. Vamos para entender os estágios de desenvolvimento a partir do conceito de angústia e desespero. Primeiro, angústia é uma relação que eu trago comigo e com o outro, mas que faz com que eu passe a entender a relação entre finito e infinito. Como assim? O outro é qualquer coisa, é o que está fora de mim. E esse outro vai me dar a percepção de que eu sou finito e que existe uma força maior que é infinito. A partir dessa percepção, eu vou entender o seguinte: que vai rolar uma parada muito louca. E essa parada louca vai ser a transformação
salto ético. É o momento em que o cara vai perceber que ele vai ter que se tornar um homem de fé. O que seria esse homem de fé? É o homem que vai se compreender na relação entre finito e infinito. Mas agora dentro dele. Por que dentro dele? Porque depois que eu saio da relação comigo e com o outro, eu vou entrar no que Kierkegaard denomina desespero. E o que é desespero? Gente, vamos para Salomão. Gênesis 22. Aí nós vamos entender a relação que existe direta entre Kierkegaard e um personagem bem interessante chamado Salomão. Procura aqui para mim enquanto eu... Gênesis 22. Enquanto eu estou concluindo. Então, angústia e desespero. O que seria desespero? A minha relação comigo mesmo, o meu interior. O desespero bate no meu interior. Então vamos ver essa passagem bíblica que Kierkegaard classifica como interessantíssima para dar a noção de desespero. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, e a quem você tanto ama, e vá até Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Eis a questão. Se nós pensarmos um pouco o que aconteceu para que Salomão se colocasse na situação de Abraão se colocasse na situação de tomar a atitude que Deus lhe mandou, que seria vir a pôr a cabo a vida do seu filho. O que aconteceu para Abraão fazer isso? Porque foi um pedido de quem? De Deus. E o pedido de Deus, que é o quê? O infinito, deve ser o quê? Obedecido. Porque Abraão já tinha tido o quê? O salto e alegre. Porque já tinha saído da angústia da relação dele com o mundo exterior. E ele era um homem religioso, ele estava na relação dele com quem? Com ele mesmo. E batendo com o finito e o... Aí no caso ele seria o homem de fé. Ele chegou ao estágio do homem de fé. Porque ele superou a relação dele com o outro, com o exterior. Porque sua fé foi... pediu prova sobre ela. Assim, vamos partir da seguinte ideia. Olha só. Oi? Não, calma. Vamos partir da seguinte ideia. Imagine só que Abraão, ele se torna um homem religioso e ele tem a sua fé em Deus a partir da percepção de que existe um mundo de prazeres e um mundo de virtudes realmente interessantes. O que é virtude? Virtude é buscar o bem. Então Abraão percebeu que buscar o bem significa buscar a Deus, dado a relação que ele tem com os outros, e passou a ser um homem religioso. Porém, Deus questionou se essa fé era realmente verdadeira e colocou Abraão à prova. E a maior prova de todas, imagine um homem aos 100 anos que tem um único filho ter que sacrificar o seu filho em amor a Deus. Mas Abraão não temeu, e ele faria se o fosse necessário. Porém, ao chegar no monte citado, o que aconteceu? A voz do Espírito Santo falou para Abraão para que ele não matasse seu único filho. Porque a fé dele era verdadeira. Porque ele não colocou em dúvida o quê? O pedido do Criador. Ele estabeleceu a relação dentro dele, dentro dele. Por que desespero? Porque a relação dentro dele, não a relação dele com o outro. Dentro dele a relação entre finito e infinito, que seria entre ele e Deus. E ele, ao atender a Deus, foi, vamos dizer, premiado. Premiado por quê? Com a manutenção da vida do seu filho. E em troca da morte do seu filho foi morto um carneiro que estava com eles, e esse carneiro serviu de alimento para Abraão, Isaque e os seus dois companheiros de viagem. O que é interessante nessa história, nós entendemos o quê? Entendemos que angústia e desespero são movimentos que vão sempre estar presentes na nossa vida, segundo Kierkegaard. Que eles não vão se desvencilhar dela. Por quê? Aí é que está.
por mais que Kierkegaard tente, ele sempre vai cair no objetivismo de quem? De quem? Quem é o cara que ele critica? Quem é o cara que ele critica? Hegel. Ele vai cair no objetivismo de Hegel. Por que cai no objetivismo de Hegel? Como é? Isso. Pronto, muito bem. A única diferença é o seguinte, é que o Kierkegaard, ele coloca o quê? Que a autorrealização é a autorrealização pessoal. E Hegel diz que a autorrealização é a autorrealização de quem? Do espírito. Do espírito. Então, entre a autorrealização do eu e a autorrealização do espírito, Kierkegaard acaba caindo num objetivismo. Porém, vamos entender um pouco isso, como Kierkegaard tenta superar esse objetivismo. Ele cria uma noção de pseudônimos. O que seria pseudônimos? Nomes falsos. E esses nomes falsos, ele qualifica como personagens em cada um dos seus livros ou história e coloca cada ação de maneira dada. Por exemplo, Madalena age diferente de Sara, que age diferente de Maiara, que age diferente de Beatriz, porque cada um é um ser, um indivíduo. Kierkegaard parte da ideia de que o eu é o que interessa. E ele tenta mostrar vários eus para dizer que as várias ações são ações diferentes. Porém, esses eus, no plural, eles vão comungar de estados, ou seja, estados, que, segundo eles não são hierárquicos, ou seja, eles não têm uma ordem, eles não precisam apresentar-se para todos, tampouco eles têm que se apresentar em todos nós, os três estados, mesmo de maneira diferente. Vamos entender um pouco sobre isso. O que seria o primeiro estado que eu quero falar é esse aqui, estado estético. O que é estética para nós? Ligado ao corpo. A forma. Beleza, o quê? O exterior. Isso, né? O Exterior. Então a beleza para nós é o exterior. Então quem é belo? Qual a vantagem de quem é belo em relação a quem não é? Socialmente. Vai ser aceito socialmente, né? Pronto. Quem é belo é mais conquistador, mais galanteador, né? É assim que funciona? Quem é belo consegue mais os seus objetivos, não é isso? Quem é belo é mais Nada a ver. Egoísta. Então a fase em que nós entendemos a beleza, o egocentrismo, uma das fases é o estado estético. E o que é o estado estético? É o estado baseado no desejo, no poder. Vamos tentar entender isso. Quem é o Dom Juan? Já ouviram falar em Dom Juan? Já. O que seria o Dom Juan? Galanteador. O galanteador. E o galanteador ele consegue o quê com o seu galanteio? Mulheres. Tudo o que ele quiser. Porém, observe, o Dom Juan, desse estado estético, quando conseguir o que ele quiser, e conseguir sempre o que ele quiser, e não tiver mais o que desejar, o que, é que vai acontecer com ele? Vai cansar. Sempre voltando. Angústia, desespero. É verdade, porque ele não tem uma relação com a... Porque ele vai perceber que a relação dele com o outro, ela é baseada em quê? Em uma tensão, e vai acabar transformando isso para a relação dele com o Criador. Então o estado estético é baseado justamente na conquista. No momento a conquista para. É isso aí, valeu. Quando fica velho.